Já está dando para ver minha tela aí? Sim. Ok. Bom, pessoal, então o projeto, ele visa a implementação da robótica educacional nas escolas no sentido de incentivar os professores e também os alunos a trabalhar com essa metodologia, tá? Então, é uma metodologia ativa que traz consigo outras metodologias ativas também. Então, nós vamos falar hoje, inclusive, de uma delas que a robótica educacional traz para dentro da sala de aula, que é a gamificação. E durante as formações, nós também vamos aí abordar outras metodologias, como a aprendizagem baseada em projetos, né, aprendizagem baseada em desafios também. Então, nós vamos aí agrupando metodologias para que a gente consiga, no final, desenvolver um projeto, né, desenvolver aí as habilidades relacionadas à robótica, à tecnologia, ao emprego da tecnologia na sala de aula. Lembrando, então, por que a gente começou aí, teve a ideia, né, de desenvolver o projeto. Primeiro, exatamente por ser uma metodologia ativa de aprendizagem. E, na sequência, a gente pensa na aprendizagem do aluno nos dias de hoje, né, o aluno atual. Ele nasce imerso na tecnologia, ele nasce com o celular na mão. E, muitas vezes, ele utiliza aquele celular para atividade cotidiana diária, né, para ver uma rede social, para jogar um jogo online que muitas vezes ele não precisa de tanto raciocínio, não está percebendo que está desenvolvendo raciocínio lógico em um jogo de RPG online, por exemplo, não está percebendo que ele pode, a partir dali, desenvolver o pensamento computacional, e a gente vem para trazer isso para o aluno. Tá? Então, vamos usar a tecnologia? Vamos, mas vamos usar ela com um significado, né? Dando aí uma outra interpretação, para que ele consiga resolver problemas utilizando a tecnologia, para que ele consiga, então, desenvolver soluções. Tá? Então, é trazer a tecnologia para a sala de aula, mas com esse sentido, com intencionalidade, né? Para que ele consiga aí, desenvolver o pensamento criativo, pensando em inovação, pensando em empregar essa tecnologia para resolver problemas do cotidiano. Promove o protagonismo estudantil. Nós vamos ver aí que os projetos que os alunos imaginam e querem desenvolver, eles vão surgindo conforme eles vão tendo aí esse contato maior com a tecnologia, com o aprendizado do pensamento computacional. Então, eles vão surgindo, as ideias vão despertando na escola, e esses projetos vão aí ganhando forma, tá? E principalmente por causa da ideia de um estudante, de um aluno. Estimula o desenvolvimento de raciocínio lógico, importante para todas as áreas do conhecimento. Fortalece o trabalho em equipe. Nós sabemos do contexto que a gente está vivendo, de pandemia, porém, a gente consegue sim fazer trabalho em equipe, mesmo utilizando ferramentas tecnológicas. Então, a gente consegue fazer o trabalho em equipe utilizando um Teams, utilizando um Google Meet, utilizando o próprio CMSP, se esse trabalho em equipe às vezes é dentro da mesma sala, da mesma turma ou da mesma série. Então, a gente consegue promover esse trabalho em equipe. Além disso, a gente tem os documentos compartilhados. Ele vai escrever um artigo, por exemplo, a partir de uma ideia de uma pesquisa que ele pretende fazer, um grupo de alunos. Eles podem escrever um documento compartilhado, tá? Fazer uma apresentação em documento compartilhado. E isso também seria um trabalho em equipe mesmo à distância, a gente está junto, né? Promove aprendizado multidisciplinar. Todas as disciplinas conseguem trabalhar com projetos de robótica, projetos de linguagem de programação. Vocês vão conhecer duas ferramentas, a gente vai apresentar duas ferramentas para vocês hoje, que podem ser utilizadas em qualquer área do conhecimento. Tá? Elas vão ensinar basicamente linguagem de programação, sim, mas eu consigo ensinar linguagem de programação também articulando com habilidades de outras disciplinas. Tá? Não é só tecnologia e inovação que está envolvida ali dentro. Desenvolve a criatividade, porque a gente está pensando principalmente no desenvolvimento de projetos que vão partir de ideias de alunos, de invenções, né? Então, a gente precisa aí estar estimulando esse pensamento criativo, tá? A iniciativa do aluno em desenvolver soluções
para o cotidiano, para problemas da escola, para problemas da comunidade, e fortalece o espírito crítico e a resolução de problemas com o uso de tecnologia, como eu já havia dito antes, tá? Então, o aluno, conforme ele vai se aprofundando nesse estudo de robótica, de tecnologia, de pensamento computacional, ele começa a pensar nessas soluções que ele pode aplicar no dia a dia usando a tecnologia, às vezes uma coisa muito simples, um aplicativo que ele pode utilizar dentro da comunidade para melhorar o convívio, tá? O Jailton tinha comentado do aplicativo que eles da software, né, que eles desenvolveram com Excel e um sensor, tá? Para você verificar ali a quantidade de lixo que era descartado, tá? Sensor de umidade para verificar a umidade do solo em uma horta, tá? A gente tem diversas opções que podem solucionar problemas na escola e problemas na comunidade, e o aluno pode vir ser incentivado a pensar nessas soluções, tá? Então, esse seria o intuito do projeto, incentivar principalmente o aluno, né, a pensar nessas soluções, utilizar o pensamento computacional, utilizar a linguagem de programação e a robótica para fazer essas soluções do cotidiano e desenvolver, assim, um projeto que pode, lá na frente, no segundo semestre, participar de uma FECESP, de uma mostra estadual de robótica e hackathon, tá? Ou então da nossa própria mostra de robótica hackathon e pré-iniciação científica. Então, o intuito é esse, tá? Nós estamos reunindo os multiplicadores aqui, porque os multiplicadores, eles vão replicar essa formação e esse espírito de incentivo nos professores, nos profissionais da unidade escolar, para que os professores consigam também despertar esse incentivo nos alunos. Tá? Então, essa seriam os porquês. Como que o nosso projeto está dividido? Em duas etapas, a etapa de formação e a etapa da própria mostra mesmo de pré-iniciação científica, robótica e hackathon da diretoria de ensino. Então, inicialmente, a gente está formando, né, os multiplicadores para que esses multiplicadores cheguem lá no chão da escola e também repliquem essa formação para os demais professores interessados. Esses professores, junto aos multiplicadores, vão incentivar os alunos a desenvolver o projeto. E nós vamos acompanhar esse procedimento, né? De replicar, incentivar, criar um projeto. Nós vamos acompanhar, nós vamos apoiar essa iniciativa. Criou o projeto, manda aqui para a diretoria, depois a gente vai mandar o regulamento certinho, né, para participar da mostra, mas todos os projetos desenvolvidos participarão da nossa mostra. A gente quer dar visibilidade para os projetos desenvolvidos nas escolas. E nós gostaríamos que as escolas participassem, né, e fizessem ao menos um projeto, desenvolvessem ao menos um projeto. Reúne aquele grupo de alunos, né, que já gosta de trabalhar com tecnologia, né? Ou às vezes o aluno que utiliza a tecnologia no dia a dia, mas ainda não tinha pensado nisso. A gente consegue incentivar ele a desenvolver essas soluções, tá? Nós estamos contando com a parceria aí de formadores da nossa própria diretoria, professores, inclusive tem vários aqui, que estão nos auxiliando nesse processo, né? Queria agradecer muito a todos. Nossos encontros, como que eles vão ser? São 4 encontros formativos agora no primeiro semestre, tá? Nós começamos essa semana com gamificação e linguagem de programação. Então, nós vamos aí abordar 2 ferramentas que trabalham a linguagem de programação mais na forma gamificada, e elas podem ser utilizadas para todas as disciplinas, para todas as áreas do conhecimento, tá? A gente consegue aplicar o uso da ferramenta em sala de aula. O nosso segundo encontro, ele vai abordar mais a parte da eletrônica, dos componentes e simuladores também, tá? Então, aqui, nesse segundo encontro, nós já vamos trabalhar mais com aqueles materiais que foram sugeridos, os itens que foram sugeridos no kit de robótica, no documento orientador. E caso a escola ainda não tenha adquirido, eu não tenho kit de robótica na minha escola ainda, a gente está fazendo orçamento, a gente vai adquirir, mas ainda não tem. A gente vai ter a simulação, tá? Então, a gente vai mostrar o simulador
e também a parte prática. No terceiro encontro, a gente já entra com um treinamento sobre o microcontrolador Arduino, que é o microcontrolador mais utilizado, aí, acho que mais difundido, e que a gente tem vários aplicativos, vários softwares, para fazer programação dele de uma forma que fique mais simples para o aluno. Então, a gente também vai falar sobre isso, tá? Simulador do microcontrolador Arduino, como usar ele fisicamente, e também esses aplicativos, tá? Essas funcionalidades, essas ferramentas que a gente tem aí na internet e que podem nos auxiliar na programação sem necessitar exatamente conhecer a linguagem de programação específica do Arduino, tá? E a última oficina vai ser uma oficina completamente prática, onde a gente vai desenvolver aí um projeto, né, um sistema, utilizando todos os conhecimentos que foram trabalhados nos 3 encontros anteriores, tá? Então, vai utilizar o Arduino, vai utilizar os simuladores, a parte eletrônica e também a gente consegue aí utilizar a gamificação. Os encontros, eles vão acontecer sempre nesse formato. Vão ser os 3 dias de ATPC? Sim, só que os 3 dias é a mesma formação, tá? Nós trazemos as mesmas informações nos 3 dias. Por que que nós dividimos nos 3 dias? Porque nós temos multiplicadores de todas as áreas, tá? Então, se você participou, por exemplo, na terça-feira, né, que é a área de humanas, não precisa necessariamente participar dos outros dias, né? Você já fez o seu ATPC da área de humanas, a mesma coisa para as outras áreas, tá? Você precisa participar só na sua TPC da área, tá? Mas nós vamos deixar as reuniões gravadas e depois a gente vai fazer uma edição final do vídeo com toda a formação, tá? Para que vocês consigam assistir posteriormente. Muitas vezes nessas reuniões a gente tira dúvida, tá? Então, durante aí a explicação da ferramenta, a gente pode tirar alguma dúvida que ficou do dia anterior, tá? O que é necessário para eu desenvolver esse projeto na escola? Primeiramente, e o que a gente vai pedir para vocês pensarem agora, junto com os alunos, junto com a comunidade, é no espaço de inovação, tá? O espaço Maker. Eu preciso necessariamente ter uma sala para ter um espaço de inovação? Não necessariamente. Muitas escolas não têm, né, essa disponibilidade física, né, não tem o local para desenvolver, para adequar, para virar um espaço de inovação. Eu não tenho esse local, não tem problema, tá? Eu posso adquirir, sim, os kits, as ferramentas, os EPIs, e eu guardo tudo isso em uma caixa com rodas, um armário com rodas, desde que eu tenha um lugar seguro para guardar e eu possa transportar esse material para uma área onde ele vai ser utilizado posteriormente. Então, essa área onde ele vai ser utilizado vai se transformar em um espaço de inovação a partir do momento que eu levo o material para lá, tá? Espaço de inovação é só para trabalhar com robótica, só com tecnologia? Não, é para trabalhar com qualquer atividade mão na massa, tá? Então, cultura maker entra aqui, as atividades de qualquer disciplina que seja mão na massa vão poder ser trabalhadas no espaço de inovação. Aqui a gente tem nas fotos a sugestão da SEDUC, tá? Que seria a transformação de um espaço. Eles dão a sugestão do espaço do acesso a ser transformado. Não é necessário tirar os computadores do acesso, pelo amor de Deus, né? Eles são super úteis. Mas a gente sabe que tem, por exemplo, aquele computador que não funciona, está só ocupando espaço. A gente deixa a bancada dele livre para que tenha esse espaço para o aluno conseguir trabalhar com mão na massa, tá? Então, é importante ter as mesas com espaço livre, tá? E ter os locais aí de guardar, né? Todos os kits, as ferramentas, tá? Então, vocês estão vendo um modelo, tá? Ah, mas eu não tenho móvel para isso na minha escola. Não é necessário comprar móveis, não é necessário comprar mobiliário, tá? Você vai trabalhar com o que você tem na escola. É uma adequação de espaço. Eu posso, inclusive, utilizar aí materiais recicláveis para construir móveis. Tá? Nós temos aí exemplos de outras unidades escolares que já fizeram isso, de construir um puff, um sofazinho com pneu, com garrafa PET. E isso é cultura maker.
tá? Eu estou desenvolvendo um objeto, tá? A partir de uma invenção, né? E isso é muito importante a gente trazer. E o que a gente sugere, traga o aluno para desenvolver, então, esse espaço de inovação. Quais são as ideias que o aluno tem e que a gente pode aproveitar para desenvolver esse espaço? Então, tragam ele também para participar, o sentimento de pertencimento que ele vai adquirir participando da construção desse espaço é impagável, tá? E a comunidade também. Muitas vezes a gente tem aí um responsável de um aluno que já trabalha com a utilização de materiais, com a reutilização de materiais, e que ele pode auxiliar nesse processo. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de um espaço maker que foi construído em uma escola estadual lá em Itapecerica da Serra. Só para que vocês tenham ideia assim de um espaço que já está, tá, construído, que não é aqui em Araçatuba, no caso. Então, eles utilizaram móveis que já estavam na escola, tá? Nada disso daqui foi adquirido especialmente para o projeto, tá? Eles usaram móveis que a escola já possuía. E aí eles adicionaram aí a essa sala tudo aquilo que era utilizado para atividades mão na massa das disciplinas, os kits de robótica, tá? Os kits de jogos, os notebooks, tá? Notebook sala de aula, notebook do aluno, que já estão chegando aí pela Seduc, tá? Na compra, esqueci o nome, na compra que eles fizeram para todas as escolas, tá? Eles estão chegando aos poucos, esses materiais. Nós temos também os materiais do kit multimídia que estão chegando nas unidades escolares também, os TVs, microfone, caixa de som, podem ficar aí, então, alguns desses equipamentos acondicionados nesse espaço, tá? Vocês viram aí que eles têm algumas instalações, né? Então, a televisão está instalada num carrinho móvel, isso foi sugerido, inclusive, no documento orientador de compra desses itens para o kit multimídia, foi sugerido o carrinho móvel, a escola poderia adquirir com o dinheiro do PDDE, assim como pode adquirir o suporte de parede, que é onde a outra TV está fixada também, tá? Então, a escola ela vai se adequar à realidade que ela tem ali, tá? Se ela tem a sala, vamos transformar a sala, vamos adequar a sala. Se eu não tenho a sala, então vamos adequar um carrinho, um transportador para esses materiais, para que eu consiga levar para salas de aula. Vamos pensar nessa solução, tá? Junto com os alunos, junto com os demais professores. E aqui a gente tem uma escola da nossa rede, que é o Aribocuí. Eles já estão adequando o espaço maker deles, né, a sala de inovação. Então aqui a gente já tem um exemplo da própria diretoria de ensino. Ó, vocês podem ver que são mobiliários da própria unidade escolar, eles estão adequando a sala, tá? Então é uma sala de aula comum. Nós temos armário, as carteiras, tá? Com espaço livre para os alunos trabalharem o mão na massa, tá? Alguns projetos que já foram desenvolvidos aí na parte de tecnologia e robótica. Tem outros projetos maker aí também, tá? Que vocês vão ver na filmagem. Eles estão dispostos nos armários, né? Nas prateleiras, para os alunos trabalharem com ideias mesmo mão na massa, tá? Travou? Ah, voltou. Voltou? Então, ó, essa é uma ideia, tá? De sala construída aqui na nossa diretoria, lá no Ari. O professor Gladstone se dispôs a conversar com
quem quiser ir lá na escola, trocar uma ideia sobre robótica, sobre adequação de espaço, tá? Sobre todos os temas aqui das nossas formações, ele é um dos formadores conosco, inclusive, eu não sei se ele está aqui hoje, que eu não cheguei a ver a lista, mas agradecer ele novamente, tá, pelas contribuições. Então, uma forma de adequar o espaço que nós estamos aí pedindo para que vocês pensem junto com os professores, junto com os alunos, para que a gente consiga aí desenvolver esse espaço de inovação que a SEDUC traz com tanta força, porque ele é super importante para o desenvolvimento desses trabalhos mão na massa, do trabalho de robótica, tá? Dentro da unidade escolar. Além disso, o que a gente precisa também? Seria muito importante que todas as unidades escolares tivessem o kit de robótica, tá? Esse kit ele foi disponibilizado aí item a item em um documento orientador que foi enviado em dezembro para as unidades escolares. Nós tivemos uma live dia 16 de dezembro do ano passado e enviamos o documento para as unidades dia 18 de dezembro. Depois, se vocês quiserem, a gente pode enviar o documento orientador para cada um de vocês também, tá? Para que vocês aí conheçam todo esse documento. Nele está descrito todos os itens do kit de robótica básico, tá? Que a SEDUC propõe. Um kit de ferramentas para trabalhar com esses projetos também, que é super importante, e o kit de EPIs para a segurança do aluno, tá? É uma sugestão da SEDUC, assim como o espaço de inovação é uma sugestão, os kits também são uma sugestão. E a diretoria, a gente está sugerindo que as escolas adquiram esses kits para que consigam, então, desenvolver esse trabalho, tá? Dentro da unidade escolar. Quer falar mais alguma coisa do kit? Já. Não, Steph, na verdade era isso, né? A gente tem algumas dúvidas, assim, algumas escolas, né, têm nos ligado com algumas dúvidas, né? A gente tem o material, tem os documentos orientadores, né? A gente lembra, como a Stephanie falou, que esse kit poderia ter sido comprado com material, com o dinheiro do PDDE paulista, né? Algumas escolas, que poucas escolas adquiriram, né? E agora algumas escolas ainda não têm mais o recurso. Então a gente está aguardando que cheguem novos recursos para que as escolas adquiram, né? Então a gente vai tentar, dentro do possível, atender as escolas na medida em que a gente conseguir localizar os nossos kits aqui também da diretoria de ensino. Nós temos pouquíssimos kits, né? A nossa ideia no início era disponibilizar um por escola, mas a princípio a diretoria não tem suficiente, né? Nós tínhamos um kit de, como se diz, uma coisa de reserva, né? Um pacote de reserva que não vai caber para todas as escolas. Então a gente está pensando numa forma de como a escola atender as escolas que ainda não têm esse kit, da diretoria poder ceder algum por empréstimo, né? Essa é a nossa ideia. Mas, Outra coisa, de acordo com a SEDUC, nós teremos novos recursos para as escolas que já implementaram também todo o seu PDD em outras necessidades, nós teremos novos recursos para que as escolas adquiram um kit também. Outra coisa também, retomando a questão do espaço de inovação, é sempre importante salientar, né, que nós sabemos da dificuldade que muitas das escolas têm em relação a ter uma sala ociosa, né? Muitas das escolas não têm sala ociosa, mas de repente, você dentro da sala do acesso à escola, aquele armário que tem lá, onde guardava aquele antigo kit do professor, que tem aquela rack grande, de repente vocês podem guardar os materiais desse kit de inovação ali dentro também, né? Eu acho que ali tem espaço suficiente, dá para armazenar bastante material ali dentro. E como ele tem rodinha, dá para você utilizar na medida que vocês forem utilizando, né? Necessário a utilização dele, vocês podem transportar aquele carrinho de uma sala para outra dentro das escolas. Sabemos que não é o ideal, mas no momento é o que a gente pode fazer, né? O que vocês podem e têm o que fazer, tá bom? Só isso, Stephanie. Isso mesmo. Gente, se vocês tiverem dúvidas também, tá? Podem ir perguntando durante a apresentação. Aqui eu só trouxe algumas ideias do que é necessário para a gente desenvolver esse projeto também, mas assim, o que é necessário a gente internalizar e também levar para o nosso aluno, tá? Nessa forma de incentivo realmente. Então a gente precisa trazer conosco esses pensamentos e também levar para o aluno para que seja incentivado a desenvolver o projeto, tá? Então, ter sempre essa abertura ao novo,
essa resiliência. Por quê? Porque um projeto envolvendo tecnologia, robótica, né, uma metodologia baseada em projeto, em desafios, pode acontecer de dar errado. E muitas vezes esse erro que vai acontecer vai te proporcionar a oportunidade de descobrir o caminho certo. E isso é muito importante no processo de aprendizado do aluno. Né? Então, o errar e fazer de novo e consertar o erro, isso é extremamente importante no desenvolvimento dos conhecimentos no geral, tá? E nesses processos mão na massa vão ter mesmo vários erros, várias coisas que a gente vai ter que corrigir. Então, a resiliência é importante para trabalhar tanto conosco quanto com os alunos, se permitir experimentar ferramentas novas, experimentar, tentar, né? Utilizar o kit, procurar, tá? Os conhecimentos sobre, usar a imaginação, né, para criar as invenções, para criar soluções, a curiosidade para aprender também, desenvolver isso no nosso aluno e desenvolver isso na gente. E a gente vai trabalhar com projetos, com aprendizagem baseada em projetos sempre, tá? Porque a gente gostaria que as escolas desenvolvessem esse projeto lá no final, tá? Hoje, o nosso primeiro encontro, né, vamos encerrar minha parte que acho que eu já falei demais, ele é exatamente sobre linguagem de programação e a gamificação aplicada no aprendizado dessa linguagem de programação, tá? Então, nós vamos falar sobre duas ferramentas, o Code Combat e o Scratch, que são ferramentas que a gente consegue utilizar aí online, tá? E ensinam linguagem de programação desde um comecinho, desde uma sintaxe muito básica, e o aluno ele consegue desenvolver conhecimento de linguagem de programação até um nível intermediário ali que ele vai conseguir, então, de repente, pensar em soluções já pensando na linguagem de programação, no código que ele utilizaria, tá? Bom, acho que é isso. Maria Adriana, você vai começar hoje? Deixa eu tirar minha apresentação. Madri? Oi, tô aqui. Você quer que eu comece, Jojo? Ou você quer fazer o seu primeiro como a gente vem fazendo? Independente, você pode escolher também. Maria Adriana, não seria bom começar por você? Às vezes, porque Claro. o tempo, né, às vezes fica muito curto. Aí a gente começa com você hoje para dar o tempo de explicar toda a plataforma do Code Combat. Ótimo, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom dia, pessoal. Não falei bom dia para todo mundo que está aqui. Então vamos lá.
Acho que a Maria Adriana caiu. Oi, Stephanie, Stephanie, ela caiu? postou no WhatsApp que ela caiu. Ah, tá. A conexão dela caiu. Tem mais vez ainda. Voltei, gente. Caiu a conexão. Vocês me ouvem? Sim. Eu estou na diretoria, então vocês sabem que a internet é muito instável. Você já tinha começado, Jojo? Não, estávamos aguardando você. Pois então, eu vou voltar então aqui, tá? Para a apresentação, vamos lá. Vocês conseguem visualizar minha tela? Ainda não. E agora? Para mim não aparece, eu não sei pro resto do pessoal, tá? Não, só vejo você, Madrid. Vocês não estão vendo a minha tela? E Não, esse som? Estamos som dá pra ouvindo, ouvir não, lá só no você. fundo. Mas, gente, não é possível. Ó, vou fechar o compartilhamento e vou abrir novamente. E agora? Não. E agora? Não. Agora sim. Agora sim? Exibe sua tela agora. E agora? Isso, agora sim. Vocês estão vendo o jogo, né? Isso. Sim. Tá, então vamos lá, gente. Eu estou aqui como o jogador anônimo. Eu vou sair dessa página, fechar aqui o som para vocês me escutarem melhor. Vou ocultar isso daqui. Primeira coisa que a gente precisa ter noção em relação ao Code Combat é justamente a ideia de RPG que a Steph tinha falado, mas prioritariamente o desenvolvimento da linguagem computacional com foco no pensamento reflexivo e crítico, né? Então aí a gente já vai desenvolver algumas habilidades que estão previstas, principalmente aí na nossa base. A tela inicial do jogo é essa daqui, né? Mas tem uma outra tela que depois eu vou fazer um tutorial para vocês, explicando mesmo como funciona, por exemplo, a enturmação, como criar salas diferenciadas para jogar, mostrar os planos de aula que a própria plataforma já oferece prontos, né? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma conta. Vocês podem criar uma conta individual, ou se já possuem uma conta, vocês vêm aqui em entrar. É mais interessante vocês virem direto no entrar, por quê? Porque a plataforma tem aí uma parceria com a própria Seduc, então a partir do e-mail do Google, a gente já consegue acessar todos os recursos da plataforma, tá? Deixa ela sincronizar. Tá, o vídeo do YouTube aí, os barcos, com a música, trava um pouquinho e volta. Peraí que ela não está querendo entrar, mas ela está carregando. Pronto, aqui eu já entrei como Drica, que é a minha conta. Eu já havia chego no nível 4, né? Mas eu vou voltar a alguns níveis para vocês entenderem como funciona a esquemática do jogo. Primeiro, a gente tem aqui os clãs, né? Os clãs são as turmas criadas pelos professores. Então, eles aparecem assim, né? Ó, The Slayers, Dragonborn. O professor cria o nome de um clã, no caso seria uma turma, e aí ele disputa, dentro da linguagem computacional, quem vai mais ao longe, quem ultrapassa os mundos, a partir de códigos criados. Ele pode criar o seu próprio clã, como ele pode juntar-se a um clã
já existente, né? Aqui eu coloquei traduzido no português, mas eu oriento vocês a entrarem no inglês mesmo, que é ou tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, mas que vocês mantenham no momento do jogo a página em inglês. Por quê? Porque na primeira apresentação que a gente teve aqui, a gente verificou, por exemplo, que quando se traduz a página, a gente tem perdido alguns recursos. Então, se vocês têm aí alguma dificuldade com o português, ou melhor, com o inglês, traduzam a página para vocês entrarem, criarem a conta, verem o que tem de itens, e depois, na hora de programar, utilizem o idioma oficial, que é o inglês, seja do Reino Unido, seja dos Estados Unidos. Bom, a gente tem aqui os itens. O que são esses itens? São acessórios que você pode utilizar ao longo da programação para você fortalecer o seu personagem, o seu herói. Você só vai conseguir entrar nesses acessórios, adquiri-los, a partir do momento que você vai criando códigos assertivos e a partir do momento que você consegue mudar de nível. Então, é como se fosse aí a sua premiação. Aqui a gente tem os heróis. A gente pode escolher qual herói a gente quer iniciar o nosso jogo. Então, tem a Princesa Anya, tem o Sir Terrin, aí a gente tem a Dama Ida e tem o Alejandro Duelista. Eu vou continuar com a Capitã Anya, que eu gosto bastante dela. Qual é o primeiro nível para todos? Primeiro, a dificuldade vai ser fácil, então a gente inicia com 4 comandos básicos: subir, descer, virar à esquerda, virar à direita, e ao longo dos níveis esses comandos vão se tornando um pouco mais complexos. A linguagem a gente já escolhe logo de cara, por quê? Porque se eu iniciar o meu jogo com Python, eu preciso ir com Python até o último nível. A mesma coisa ocorre com Java. O CoffeeScript, que é uma linguagem experimental, eu não acho interessante a gente iniciar com ela, porque, embora seja mais simplificada, ela precisa de um conhecimento inicial ou de Java ou de Python. Então, começa com o que a gente já gostaria de conhecer primeiro e depois a gente expande os nossos conhecimentos. Assim como a C++, que é uma linguagem própria de ciências da computação, então também não indico. Eu vou começar, então, com vocês com Python, que é a linguagem que eu sou mais familiarizada. Escolhi, então, aqui a minha linguagem, eu já fecho. E já vejo aqui também, seguindo da escolha dos heróis, as conquistas. Então, conforme você for mudando de nível, vai aparecendo aqui no ranking tudo que você foi conquistando, né? E aí você vai passando de nível e ganhando os coins, né? O dinheiro, joias fictícias. Aqui nós temos as configurações. Dentro de configurações aí tem, então, os meus dados, os e-mails, e é aqui nessas configurações que a gente vai conseguindo, a partir do desenvolvimento dos planos de aula, que eu vou mostrar para vocês depois no tutorial, a gente vai ganhando os níveis de programador. Então, a gente consegue, no inicial, o arquimago, depois tem o artesão, aventureiro, escriba, diplomata, embaixador, e aí, você mudando de nível, você vai conquistando também esses certificadozinhos. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Escolhi a linguagem, eu inicio aqui o meu jogo na masmorra de Kitgard. Vou mudar aqui para o inglês. Como eu disse para vocês, eu prefiro programar no inglês porque eu não perco recurso. Ok. Tá muito rápido, gente? Para mim, não. Não, tá bom. Para mim, tá ótimo. Tranquilo. Tudo bem. Então, aqui no primeiro nível que a gente tem, que é a masmorra de Kitgard, é uma linguagem fácil. Como eu disse para vocês, a gente inicia aí com 4 comandos. Eu já passei desse nível, mas eu vou jogar para vocês verem os comandos que eu utilizei, porque vocês vão programar comigo no 4º nível. Então, eu clico aqui em Play.
Vou equipar aqui a minha heroína. Play. Vamos carregar. Só peço desculpa pela lerdeza, porque não é um jogo leve e a internet daqui não é tão boa, né, Já? Ela não é tão boa, não. Ela é ruim mesmo. Falando claro. Então, olha só, gente. Tá aqui. Ainda não... Isso, agora sim. Agora carregou tudo. Então, eu preciso fazer com que a minha heroína, ela chegue aqui na minha joia, né? Só que ela não pode encostar nos espinhos, porque se ela encostar nos espinhos, ela vai morrer, ela perde vida. Então, o comando inicial seria, ó, este, este e este. Em programação, a gente utiliza, então, uma linguagem específica para dar habilidades para esse nosso herói. No nosso caso, como eu disse para vocês inicialmente, é vire à esquerda, vire à direita, suba ou desça. Traduzindo isso para o inglês, né? É move right, move left, move up e move down. Vou dar um start, porque como eu disse para vocês, eu já fiz essa programação, eu já utilizei esse código. Então, start level. Olha aqui, tá vendo, ó? Move right, move left, move right. E aí ela consegue chegar até a gema, que é a nossa primeira ideia, né? Então, vamos lá. E aí? O que eu fiz de errado aqui? Vocês conseguem visualizar? Está incompleto. Por que está incompleto? Eu não consegui descer para pegar a gema, não é? Qual é o comando que eu tenho que utilizar, então? Descer, né? Isso, descer é qual? Seria um move down? Isso, então a gente vem aqui, ó. Vai escrever, tá? Então, hero ponto move down, já aparece aqui, ó. Vamos ver se agora ela vai descer. Não tá demorando para carregar, gente. Madri, aproveitando, tem uma pergunta da Jaqueline. Ela perguntou se o Fala. aluno vai ter que escrever os comandos em inglês. Então, aí que tá. Precisa necessariamente, Jaqueline, né? Porque eu vou te mostrar, ó, se a gente utiliza, por exemplo, o menu em português traduzido, aqui o próprio código não aceita, né? Não aceita por quê? Porque a programação, ela tem como base esse idioma, né? Então, quando a gente traduz, a máquina não consegue visualizar, não consegue desenvolver se for traduzido. Ó, o Jailton falou para mim que era move down. Aí eu coloquei o move down. Vamos ver então, ó. O que acontece aqui? Tem um erro no nosso código. Vocês conseguem descobrir qual que é o erro? Erro, move down quer dizer que está indo para cima, não é para ir para cima. Não. Então, move down é o quê? É descer, não é? Vou colocar desde o início para a gente ver. Vamos lá. Ó, ela não está conseguindo sair.
Porque tem um erro no nosso código. E aí, é isso que é importante, que eu quero que vocês visualizem. Que esse momento que o nosso aluno precisa pensar e raciocinar, justamente para desenvolver esse pensamento crítico e reflexivo em relação ao que ele precisa desenvolver enquanto código. Veja que a linguagem aqui do Python é uma linguagem muito simples, porque a gente está trabalhando com subir, descer, virar à esquerda e virar à direita. E a gente ainda não conseguiu entender aonde está o nosso erro, justamente para fazer a princesa Anya descer. Vocês conseguem visualizar? Quem me ajuda aí? Ó, ela está morrendo aqui no espinho, ó. Ó, vou colocar de novo para vocês verem o que está acontecendo. Ó. A minha missão foi incompleta. Por quê? Vamos colocar aqui porque ela está voltando e depois descendo, não é? Isso, então vamos colocar aqui. Ela está voltando. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu apagar essa daqui. Hero o quê? Hero. E travou. A Madri caiu, tá? Ela vai voltar já. Pessoal, mas a gente pode ir pensando aí na solução, né? Ela precisa se mover com quais códigos sequenciais para que ela consiga chegar na gema? Nós temos um erro no nosso código e para a gente consertar, a gente vai precisar alterar um desses códigos. Qual é a sequência correta? O problema está só no início do comando ou lá no final, no último comando? Eu não entendi ainda. Eu acho que está no final, Jailton, porque ela vem para frente, né? Aí ela vira, desce, né? E aí vai ter que fazer ela ir para frente de novo, né? Então é move down, move right, né? Se ela consegue virar e descer, então... Bom, na minha opinião é isso, que agora deveria ser esse right, né? Que aí ela não volta, né? Isso mesmo. Então, tem gente respondendo no chat também. É exatamente isso. A gente, né, precisa fazer o move right para a direita, depois move down e move right de novo. Então, a gente precisa modificar esse código que está escrito aí na linha 6 e na linha 7. Eu não estou conseguindo entrar no chat. Utilizou esse link que eu enviei no chat, Augusto? Eu utilizei. Que tá lá no grupo. Ele direcionou para a página ou não? Isso. Não, me direcionou aqui direto para a reunião. Aí ele pede para criar uma conta. Não pediu, não. Mas tá tudo bem. Tá para participar. Vou tentar entrar aqui para ir mostrando também. Pessoal, voltei. Vocês me ouvem? Sim. Vocês me ouvem? Gente, sim. Eu caí de novo. O pessoal aqui da diretoria tá rindo aqui de mim, ó, de novo.
Ai, gente, desculpa. A culpa não foi minha. Então, vamos lá. Voltando, então. Vou ser mais rápida, tá, Steph? Só para... Eu estava aqui programando. O que vocês tinham falado mesmo? Move? Isso, o pessoal até respondeu Não no tá aparecendo na chat. tela. Isso. Precisa compartilhar a tela novamente, Madri. O pessoal respondeu no chat que o erro está na ordem dos comandos e precisa trocar onde está o left na linha 6, trocar por down e na linha 7 trocar por right também. Olha, olha, gente, vocês estão bem, hein? Vocês ficaram pensando enquanto eu estava fora, né? Vocês já conseguem visualizar a tela? Ainda não. Sua tela sim, mas não o jogo. E agora? Sim. Assim. Isso. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que vocês falaram mesmo que tem que fazer para a Ania descer. Vamos ver aqui o nosso pensamento computacional se está ok. O que eu preciso fazer? Move right tá certo no primeiro comando? Sim. Move right é andar, caminhar para frente, né? Ou virar à direita. E no caso do move left, que é virar à esquerda, tá certo? Não. O que eu escrevo aqui, então? Move. Move down? Move down, vamos ver. Move down. Move down. E depois, move down de novo? Não, né? O quê? Move? Move right. Move right. Vamos ver, então, se está certo. Vocês viram que o próprio programa vai me dando as opções, né? Às vezes, então, vamos ver. E aí? Tem um erro ainda. Vou voltar para vocês verem. Tem 2 down. Tem 2 downs seguidos ali. Isso. Então, o que eu coloco aqui no lugar desse down? Move. Ali é left, esquerda, direita. Right, direita. Right, de novo, Aqui? direita. Aqui? Vamos ver se a gente acerta? Então, vamos lá, ó. Vai. Aê! Mudamos de nível. Muito bem. Então, conseguimos recolher a gema e não fomos mortos pelos espinhos. Dá tempo de mais um, Steph? São 11 horas agora, a gente tem mais meia horinha para o Scratch, acho que não. Deixa eu só passar de nível com eles mais uma vez, vai? Tá. A Jojo deixa. Para eles verem como a gente precisa raciocinar para conseguir mudar de nível, ou seja, não é uma coisinha simplista. Aqui a gente continua ainda com a sintaxe básica, gente. Como a gente mudou de nível, então, a gente ganhou aqui já a armadura, a princesa já está equipada com a armadura, vamos jogar. Vamos só tentar, se a gente não conseguir logo de cara, eu já passo a palavra para a Jordana, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse segundo nível? A gente precisa coletar todas essas gemas e ainda continuar tomando cuidado com os espinhos, porque agora tem espinho por toda parte. O próprio Scratch, eu tô louca. O próprio Code, ele me dá algumas opções de caminhos que eu posso seguir, né? E aí, como a gente foi bem no nível anterior, ele já me dá a programação inicial que eu preciso iniciar com Move Right. Então, vou dar Start aqui no jogo. Observem aqui o caminho. E aí, a gente vai tentar reproduzir. Então, vamos lá. Eu já tinha feito a programação, só para mostrar para vocês. Então, eu tinha escolhido andar para frente, andar, né? Descer, subir. Aí ela viraria à direita novamente. Vamos ver se esse código que eu escolhi é o correto. Continuar. Ele não está me liberando, ele quer que eu vá direto para o nível 4. Então, vamos tentar.
Então, o que a gente precisa fazer nesse nível 4? Olha só, a gente precisa não ser visto pelos monstros, tomar cuidado aí com algumas caveirinhas que são assassinas, e o trajeto é esse. Então, o código, teoricamente, não é tão difícil. Vamos tentar. Move right, ele já nos deu. Qual é o próximo código que vocês acham que precisa ter para que ela pegue essa primeira gema? O que eu escrevo aqui? Here. Parar e agachar, não é? Parar e virar. O que eu coloco aqui, ó? Tem que tomar cuidado para ela não ser morta e não ser vista. Ataque. Move right? Vamos tentar? Vamos ver. Não deu. E aí? Eu consegui, ó, passar pelo monstro, consegui atacar o monstro, porque agora eu tenho a espada, mas eu não consegui continuar o meu jogo. O que eu precisaria fazer? Para sair desse thread aqui. Qual seria o comando? Você teria que ir para a esquerda ali, pegar aquele negocinho laranja, é isso? Isso. Então é move left, né? Você vai. Isso, Jair. Move left, porque você vai virar à esquerda. Como eu não estou tendo a visão direita, assim, para mim, eu não sei se você precisa saltar, né? Mas para mim é mover à esquerda. Então vamos ver, vamos jogar para ver se ela vai conseguir. Aqui ela atacou. Não. Continua incompleto, a gente continua errando o espacial. A gente precisa ver o que ela está fazendo. Bom, em resumo, vocês entenderam qual que é a premissa do jogo? É pensar dentro dessa origem espacial, virar à direita, virar à esquerda, subir e descer, pensar alternativas para que ela vá escapando dessas problemáticas que vão surgindo ao longo do caminho dela. Só para finalizar, o jogo ele é composto por 6 mundos, então ele é composto pela masmorra de Kitgar, a floresta de Beckwood, o deserto de Sorven, a montanha de Cloud Grip e a geleira de Kithgard. O último mundo, a gente imagina que o aluno já vai estar com todas essas competências muito desenvolvidas, e aí ele começa a criar o seu próprio código, a sua própria linguagem. E aí a gente vai aprendendo isso ao longo dos níveis. Conforme a gente vai mudando de nível, a gente vai conseguindo desenvolver essa linguagem computacional de uma forma tal que no final ele cria o seu jogo do zero, tá? Então é importante que vocês treinem em casa, principalmente esse pensamento que a gente precisa ter, de que momento é a hora de virar à esquerda, de que momento é a hora de virar à direita. Por quê? Porque essa base inicial, ela é muito importante justamente para a gente treinar, né, a nossa cabecinha, o nosso cognitivo, para o que vai vir adiante, né? Então, dentro dessa vila francesa, que eu não disse para vocês, a história toda se passa dentro de uma vila francesa, no ano da Revolução Francesa, e aí é interessante que ele vai aprendendo história também, a partir do momento que ele vai montando o seu jogo. É isso, pessoal, foi rapidinho, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a premissa, que é realmente esse comando básico do Python, né? De virar à esquerda, à direita, subir e descer. Jojo? Madri, você pode só mostrar para eles onde que estão os planos de aula no tá. site? Mostra, peraí. Deixa eu abrir aqui a minha lista de leitura. Peraí que tá carregando, Steph. Deixa eu fechar aqui, eu vou pela forma mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Eles tá no grupo, né? Eles podem vir aqui
em configurações, Steph, tá? E aí eles vão entrar, por exemplo, aqui eles podem ir direto, aqui quando eles criarem a conta, eles já vão ser redirecionados para o e-mail, e já vai direto os planos de aula, tá? Então, eles podem tanto entrar aqui, nessa página, tem aqui, deixa eu traduzir ela para eles entenderem melhor. Tem a Lisandra do Brasil. Mas ela tá no... Então, vocês podem vir aqui, ó, nessa conta, que é a página inicial de vocês, e aí ele vai dar toda a indicativa de como vocês iniciam, né? O time que forma todo o Code Combat. Perfil. Deixa eu ver se eu consigo abrir, porque lembra que o meu não estava traduzindo, Stephanie? Sim, sim. Gente, uma pergunta. Aí esses planos de aula, eles também vão estar em inglês? Não, os planos de aula são em português. Justamente, eu não consegui abrir da outra vez, porque como o meu é outro sistema operacional, a Stephanie que tinha aberto para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir eles aqui. Vou abrindo o meu aqui também. É que a gente está na diretoria, nossa internet. Eu não consigo abrir. Você consegue abrir o seu aí? Vou tentar abrir por aqui, Madri. Ah, muito. Tenta abrir, porque o meu, como eu uso o iOS, o meu sistema não é tudo que ele me deixa traduzir. Então, a Stephanie que tinha me mandado os planos traduzidos. Mas eles são ótimos, viu, gente? São bons mesmo. Depois, quem conseguir mudar de nível, vai dando uma devolutiva para a gente, né, Stephanie? Para a gente ir sabendo quem foi conseguindo. Ó, esse tutorial que eu vou fazer aqui de minha turmas, depois para vocês, como é que vocês fazem a enturmação dos meninos para criar os clãs de vocês. E a Raquel? Raquel? Esse aqui é o da turma, Steph, não é o dos planos. Você tinha mandado o link para mim. Deixa eu ver se eu abro aqui. A minha tela, eu vou compartilhar ela. Vamos ver se a gente... Minha tela está compartilhando? Ainda não, Stephanie. Tá com atraso, viu que eu te falei que tá ruim? Nossa internet. Ô, Stephanie, eu quero ver a semana que vem, todo mundo fazendo reunião junto. Verdade. Ó, o meu abriu. Como a gente sofre. Abriu? O meu abriu. Mas agora você... Deixa eu ver se dá para eu compartilhar. Vocês conseguem ver a minha tela? Recursos do professor, tá aparecendo. Tenta compartilhar de novo, Madri. Aí, agora foi. Foi? É a internet, Stephanie, mesmo. Ó, então aqui, gente, aqui dentro desse painel do professor é onde a Stephanie estava, só que aí vocês vão entrar em guias de cursos, gerenciamento de licenças, e aí em seguida já tem recursos do professor. O que tem nesses recursos do professor? Então, tem os planos de aula aí, básicos, para vocês utilizarem dentro da programação básica, tanto de Python como de Java. Então, tem princípios da ciência da computação, é um plano de aula. Depois, introdução à ciência, guia de currículo, ó, primeira sintaxe do Python, JavaScript, níveis de avaliação dentro do sistema aí
das linguagens de programação, níveis de arena, que é um pouquinho mais à frente, uma linguagem mais complexa, mas que é interessante principalmente para o aluno começar a ter esse pensamento computacional e raciocínio lógico mais avançado. E aí a gente tem planilha de ciclo de engenharia, atividade de programação em pares, que é bastante interessante, né? Como eles podem pensar em conjunto para desenvolver uma problemática. E o último, dentro dos planos de aula, é o desenvolvimento propriamente dito de jogos e desenvolvimento da web, né? Aí é a linguagem mais complexa mesmo dentro da programação. Nessa aba de recursos do professor, ele tem um guia também, né, de como o professor inicia na plataforma e do aluno também, né? Então, ele consegue te guiar aí em como fazer os primeiros procedimentos, os cursos disponíveis, tudo. Isso, ó, se vocês quiserem certificado, né, Steph? Tem tudo aqui. Tem até slides, viu, pessoal? Explorem a plataforma, que ela é bem completa. Tem os slides de cada uma das fasezinhas que vocês passaram aqui com a gente hoje, por exemplo. Tem as fasezinhas em slides para mostrar para os alunos também. Isso. Acho que é, né? Isso. Então tá. Então deixa eu parar aqui minha compartilhação. Pronto. Bom, posso começar? Sim. Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Tudo ok. Então a gente vai falar um pouquinho do Scratch hoje, né? Conhecer um pouco essa ferramenta que eu acho incrível. Dá para a gente fazer muita coisa. Ela é uma ferramenta de programação em blocos, ou seja, ela não tem a linguagem de programação como HTML, que são códigos, né? É uma programação em blocos. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Google, normal? Sim. Então, aqui eu peguei uma imagem da internet para a gente entender como que o Scratch trabalha. Ele trabalha com, além dos blocos que a gente tem que fazer essa ligação entre esses blocos para que a programação aconteça, ele tem um movimento dele é baseado no plano cartesiano. Então, eu peguei essa imagenzinha, tem nas apostilinhas que eu mandei para a Stephanie, mas eu queria uma imagem maiorzinha. Então, o personagem, ele tem que se movimentar dentro desse palco. Então, a posição sempre é eixo Y para baixo e para cima, e direita e esquerda é o eixo X. Então, por que a gente precisa saber disso? Porque toda a posição dele vai ser baseada nesses números, e aonde você colocar o personagem, ele vai estar posicionado nesses eixos. Então, é uma linguagem matemática, né? Trabalhar com esse plano, e por isso que eu acho que o Scratch ele é bem interessante para usar ele na área de exatas e tudo mais. É necessário abrir uma conta, tá? Então eu vou... É só entrar no Google e digitar Scratch. A primeira que aparece, né, aqui mesmo, Scratch Imagine Program. Essa é a tela inicial dele, ele mostra alguns jogos já prontos, tá? E é muito interessante que você pode utilizar esses jogos. Você não é necessário criar do zero. Eu posso pesquisar, eu posso vir aqui buscar e tentar achar alguma atividade, por exemplo, jogos matemáticos. Ele vai me mostrar os que já estão prontos. Como ela é uma plataforma 100% gratuita, você pode tanto usar online quanto fazer o download, tá? Você pode também instalar o software no programa, mas também pode usar ele totalmente online. Esse site gera um link para o aluno estar jogando ou tu joga durante as aulas? Não, ele pode gerar o link, mas o link vai abrir aqui dentro do Scratch. Eu estava até comentando. Sim. Mas aí o aluno pode usar esse jogo didático para estar jogando depois. Sim, a hora que ele quiser. Você pode tentar passar o link durante uma aula mesmo, né? Ali, tanto presencial quanto online. Você manda o link e a gente faz os jogos. Só que assim, tem outro detalhe que eu não gosto muito, eu uso ele mesmo mais para o aluno estudar, porque não tem como eu recolher um feedback, ou seja, ele não me dá o resultado do aluno. Não. Ah, tá. Deve ser algum recurso que eu não conheço. Ah, legal.
Tem sites que você consegue programar, você recebe o feedback, tem tudo isso. No caso do Scratch, eu ainda não, eu desconheço essa possibilidade, tá? Já testei vários e é mais para o aluno estudar, interagir, você pode fazer durante a sua aula mesmo. Olha, joguem, e aí, o que vocês acharam? Quais os resultados vocês obtiveram? Ele pode até mandar o resultado através do WhatsApp, enfim, é a forma que eu encontrei de usar, tá? Então, olha lá, jogos matemáticos. Ele tem exemplos de jogos onde você pode, por exemplo, responder mesmo, ele vai fazer uma pergunta, vou dar um exemplo aqui nesse jogo, ó. Essa é a página que o aluno recebe quando você envia o link para ele, mas sempre, né, a internet ajuda bastante. Olha lá. Aqui eu tenho uma breve instrução, né? Olha lá, clique na bandeira verde e jogue os nossos jogos matemáticos. Então, ele tem uma bandeirinha verde aqui no início. Eu cliquei, ela fez uma pergunta, né? 1000 vezes 5 vezes 1000. Aí eu digito aqui a resposta, ela vai dizer, parabéns, você acertou. No caso, isso aqui, acertaste, deve ser português, porque ele é uma plataforma que foi criada pelo MIT, ou seja, ela está aí disponível para o mundo todo e ela tem tanto no português quanto no inglês, vocês vão ter todas as funcionalidades, não é como o Code Combat, por exemplo. Como esse jogo foi determinado, ele vai ter um nível, você pode curtir, compartilhar, tá vendo? Aqui que você copia o link e envia para o seu aluno. E aqui, nessa ferramentinha aqui em cima, chamada Remix, ele faz a cópia para mim, tá? Eu consigo copiar, ele faz uma cópia desse código aqui, desse jogo, para eu só fazer a alteração que eu quiser. Tá? Por exemplo, ver interior, quando eu clico em ver interior, eu estou vendo todos os comandinhos que foram usados para que o jogo funcione. Todos os atores, né, as letras, para aparecer isso, Beatriz, e tudo mais, tudo o cenário, tudo que foi usado. Tá? E aí, se eu clicar em Remix aqui, eu consigo fazer a cópia para mim, ou seja, eu vou poder alterar esse jogo. Ele não vai mexer no jogo original, ele vai salvar na minha página, e aí automaticamente eu posso alterar os resultados, o que eu quero. Tá? Mas vamos para a página inicial para ver como que a gente faz uma conta. No caso, eu estou logada, deixa eu deslogar. Não há necessariamente a obrigatoriedade de criar uma conta antes de começar a criar um jogo, tá? Só que na hora que você for querer compartilhar esse jogo, ele vai pedir para você fazer a conta. Mas sem a conta, você não consegue compartilhar nada. Então, é por isso que é importante clicar no inscrever-se e fazer a conta. Então, ele vai pedir um nickname, né? Você pode colocar qualquer nickname que você quiser. A senha também, né? Qualquer senha, ele não tem aquelas frescurinhas de ter que ter ponto, algoritmo, papapá. Você pode criar qualquer senha. Estou fazendo de novo só para mostrar. Seleciona o país. Aí, data de aniversário. Gênero. E aqui você precisa determinar um endereço de e-mail. Por que precisa determinar um endereço de e-mail? Porque para você conseguir compartilhar esses jogos antes de fazer isso, você pode criar o jogo, tudo bonitinho, acabei. Mas para eu compartilhar, eu tenho que ativar lá na conta de e-mail que eu inseri aqui, tá? Então eu vou colocar, acho que essa conta eu já tenho. Vou colocar um e-mail e pronto, minha conta foi criada. Só que não, eu posso ir fazendo o jogo, mexer, fazer um remix, fazer o que eu quiser. Mas antes de eu compartilhar o meu jogo com o meu aluno, com qualquer outra pessoa, eu preciso entrar nessa conta de e-mail que eu forneci e ativar, vai ter um link lá, ative aqui. Aí depois que essa ativação aconteceu, aí eu consigo compartilhar o meu jogo. E todos os jogos têm que ser compartilhados na comunidade Scratch para você poder usar com o seu aluno, senão ele não te permite tipo assim, um link anônimo, esse tipo de coisa. Aí, quando a gente começa a criar o projeto, a gente vai lá em criar, essa é a página inicial. No meu caso, ele já está em português, tá? Mas caso ele não tiver em português, vocês podem clicar aqui nesse globinho, tá? Esse globinho, ele tem bastante português e o português brasileiro. Aí ele traduz tudo.
Aqui, nesse espaço, eu vou dar um nome para o meu jogo. E eu esqueci, Stephanie, nas outras. Aqui, ó, ele tem vários tutoriais, ou seja, ele vai te mostrar em vídeo como você pode criar um movimento, uma fala. Ele já me apresenta, ó, faça uma música, faça um jogo. Então, eu crio uma história, ping-pong, eu posso fazer animações, eu posso fazer vídeo, não necessariamente fazer só um jogo no Scratch. Eu posso fazer uma videoaula toda explicando, mostrando imagens, né? Então, tem diversos recursos, tá? O jogo de faça o girar, então use as setas do teclado. Aqui, ó, quando eu clico nesse tutorialzinho, ele vai abrir essa caixinha, ela não amplia, tá? Ela fica desse tamanhozinho, assim, consigo movimentar. E aí eu clico aqui em play e ele vai mostrar esse vídeo em português, tá? Tá traduzido, normal. E aí ele vai mostrar quais comandos você pode fazer para mover um personagem com setas. Então, assim, esses tutoriais são bem básicos. É o básico do básico. Como animar, como movimentar, como dar pontos, esse tipo de coisa. Ele tem animações, arte, música, os que ele tem, tá? Histórias, jogos. Aí aqui ele vai lá, adicione ator, mude de cenário, mude de fase, enfim. Não quer nenhum tutorial, se clicar em voltar, ele volta para a minha tela inicial. Aqui, nesse espaço, foi o que eu disse para vocês, que é o palco, né? É aqui que eu crio o meu jogo. Então, aqui que eu adiciono o cenário, adiciono o personagem, tá? E é aqui também que eu tenho o plano cartesiano. Tá super reta essa linha, deixa eu adicionar uma linha. Geralmente, quando a gente inicia o jogo, o personagem ele começa no ponto zero. Tá? Então, o gatinho aqui, nesse momento, ele está no ponto zero. Ele está, ó, olha, aqui, nesse espaço, é que eu vejo toda a movimentação do meu ator. Aqui é tamanho, ou seja, ele está no tamanho 100. Eu posso pôr mais, posso diminuir. Aqui é a direção. Então, o que seria a direção? Se eu quero que ele... Ó, ele está 90 graus, ele está reto. Não, eu quero que ele vire, assim, de ponta cabeça, olhando para cima, 90 graus. Tá? E aqui eu posso digitar também, eu não preciso clicar necessariamente. Se eu digitar, ele fica aos 90 graus corretinhos, tá? É só clicar de volta que ele sobe. E aqui, ó, os eixos, que nem é o plano cartesiano. Então, eu tenho o eixo X, que é direita e esquerda, e o eixo Y, que é baixo e cima. Como ele está zero, zero. Mas é assim, o ponto meio do palco é o ponto zero. Então, se eu quero subir, se eu for subir com o meu personagem, eu estou indo para o eixo Y, eu estou indo no positivo. Ó, esse número aumentando aqui, ó. Tá vendo? 42, 90. Se eu for um pouquinho mais para cá, ele vai mexer o X também, né? Por quê? Porque eu estou indo X positivo, do meio para cima e do meio para é positivo. Se eu descer, negativo, né? Porque o plano metade está aqui. Se eu for para a esquerda, é negativo. Direita, positivo, esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Tá, até aí tudo bem, gente? Aqui, ele tem cenários e aqui eu tenho personagens. Ele sempre inicia com o gatinho. O gatinho. O gatinho, alguém? Qualquer aumento de salário, então, já é seus primeiros. Tem o microfone aberto, eu estou me ouvindo. Então, o gatinho, ele é o personagem principal, é o modelo da Scratch, né? É a logo. Então, quando eu quero mudar, ó, selecione um ator, tá? O gatinho. Então, eu vou poder selecionar um ator que já existe na própria plataforma. Se eu selecionei esse ator, eu posso mudar ele de cor, no caso, mudar algumas coisas da aparência dele. O elemento surpresa, ele vai acrescentar uma coisa do própria plataforma sem eu escolher. E aqui eu posso fazer o upload. Eu tenho lá uma imagem, uma foto, um desenho que eu fiz ou que eu peguei da internet, eu posso fazer o upload aqui, tá? Eu gosto de usar os atores dele mesmo, tem bastante opção. Aqui eu tenho todos, aí depois eu vou para animais, pessoas, imaginários, dança, esporte, comida, enfim. Eu vou pegar hoje, eu vou
mostrar para vocês como fazer um joguinho para marcar pontos, tá? Então, como que o ator consegue marcar pontos desviando de alguma coisa ou fazendo algum movimento, tá? Então, eu tenho que indicar tudo isso. Então, e detalhe, quando a gente passa o mouse pelo ator, se ele se mover, significa que ele tem várias fantasias, ou seja, eu consigo mudar a posição dele ao longo do jogo. Olha lá, aparece, some, esse daqui ele anda um pouquinho, vira, se mexe. Agora, se ele não se mexe, é porque essa é a única fantasia que ele tem, tá? Se ele não tem movimento, ele só tem uma fantasia, ó, não tá se movendo, então essa é a única fantasia. Então, eu vou pegar o besorrinho, Beetle. Mas tem 2 atores. Por quê? Porque eu tenho uma lixeirinha. Se eu quero um ator apenas, eu tenho que excluir o ator que eu quero. E sempre, toda vez que eu for dar movimento a um ator, eu tenho que estar com ele selecionado, porque eu posso adicionar vários atores. Tá? Vou pegar a câmera. Posso adicionar vários atores. Né? Mas lá, tenho 2 atores. Não quero a cama. Voz, excluo o outro ator. Vou pegar uma bolinha, o balão mesmo. Adicionei o ator. Então, eu vou fazer esse besorrinho. Eu tenho que pensar também na ideia do meu jogo, tá? Eu não posso simplesmente, vou criar um jogo. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Tudo tem que ter uma narrativa. Se eu vou, eu vou construir minha narrativa. Meu jogo se baseia em o quê? Em desviar do objeto ou encontrar uma resposta. Então, eu posso também adicionar falas, como aquele jogo que eu mostrei, fazer a continha, aplicar operadores, onde ele vai, o próprio jogo faz o cálculo e diz se a resposta está certa ou errada. O palco, ele está em branco. Por quê? Porque eu não adicionei um cenário. É o mesmo processo. Eu venho aqui ao lado do ator e aqui é cenário. Mesmos botões. Escolher do próprio Scratch, modificar alguma coisa no cenário, pegar um cenário surpresa ou fazer um upload, né, de um jogo de tabuleiro, alguma coisa, porque isso ele não tem. Mas eu vou pegar aqui um cenário aberto. Aqui. Posso incluir vários cenários, porque quando o jogo mudar de fase, ele pode mudar de cenário também, para indicar que mudou de fase, tá? Então, eu posso mudar o tamanho desses personagens, eu vou colocar esse balão 50, eu tô no balão, tá? Eu vou colocar ele menorzinho, e eu vou deixar o besorrinho desse tamanho, então tá bom aqui. Defino as posições, então vamos colocar, por exemplo, um movimento. Aqui que eu vou colocar os movimentos, no código. Ele tem 3 abas, tá vendo? Código, fantasia e sons. O que eu faço com essas abas? Então, no código são todos os bloquinhos que eu posso inserir aqui. Aqui é meu espaço de trabalho, né? Esse espaço aqui é onde eu vou montando tudo que vai acontecer aqui no palco. Então, é aqui que eu vou determinar os acontecimentos. E é só clicar e arrastar o que eu quero para cá, não quero, eu jogo para lá, ou eu posso deletar também, botão direito, eu posso apagar o bloco e ele vai embora. Fantasias é aquilo que eu falei, esse personagem, ele só tem uma fantasia, e eu lembro de, no comecinho da transmissão, uma professora, eu deixei minha bailarina de ponta cabeça. É aqui nas fantasias que eu altero a posição. Eu tenho a direção do personagem, tá? Se eu clicar aqui em direção, eu viro ele para uma direção que eu quero. Eu quero que ele fique assim. Então, beleza, virei. Mas eu quero invertê-lo, por exemplo. Eu quero ele estar aqui, está no 90 graus. Eu quero que ele vire para a esquerda. Então, é aqui, nesses botõezinhos. Para baixo, para cima, ele inverte para um lado, para o outro. Tá? Para frente, para trás, se ele tivesse mais opções. Se vocês estão vendo que ele está apagadinho, é porque ele não tem essas opções de para frente e para trás. Ele só vai para a direita e esquerda e inverte as cores. Esse botão aqui inverte as cores. Se eu quiser mudar uma cor dele, eu posso clicar nos espaços separadinhos. Ele muda a cor, eu consigo aumentar, diminuir. Eu posso inserir um texto aqui nele, né? Ou alguma coisa. Aqui, mudo cor, pinto, nesses botõezinhos aqui ao lado, tá? Então, é na fantasias que eu consigo fazer essa inversão do personagem. Se eu não quiser ele também, eu posso apagar o que eu fiz e tudo mais, posso copiar, duplicar na fantasias. E na aba sons,
Ele tem também, no mesmo processinho aqui dos cenários e tudo mais, ele tem essas opções de sons para eu inserir, né? Não vai dar para vocês ouvirem pelo compartilhamento, mas eu posso inserir esses sons para quando ele encostar no personagem, quando ele pular, e aqui os sons. Mas basicamente é os códigos. Sempre a gente precisa começar com um evento. Então, eu tenho movimento, aparência, que vai mudar, vai dizer, vai mudar cenário, vai mudar personagem, vai dizer se ele... O que ele vai dar uma mensagem, né? O movimento para ele se mover mesmo, para cá, deslizar, pular, para cima, para baixo. Nos sons é onde eu vou definir que horas que esse som vai tocar, quando esse som se inicia, termina, esse som é para qual personagem, ele vai estar mais alto, mais baixo. Nos eventos é que eu dou início ao jogo, então eu posso iniciar o jogo com tecla, ou quando eu clicar, ou quando eu apertar a bandeirinha verde aqui em cima, né? Ou quando eu receber uma mensagem. Então é aqui que eu inicio, como eu inicio a ação do jogo. O controle é como que essas ações vão acontecer. Se elas vão ter que esperar para acontecer, se elas vão se repetir, se ela vai acontecer sempre, porque quando eu coloco, por exemplo, repita 10 vezes, ela vai repetir 10 vezes e vai parar. No sempre, ele vai estar acontecendo durante todo o jogo. E vocês podem ver que ele é um bloco que eu consigo encaixar outro comando dentro. Por quê? Porque ele vai repetir o quê? Eu preciso indicar o que ele vai repetir. Ele não pode simplesmente repetir o nada. Ele tem que repetir um movimento ou uma mudança de aparência. Então, por exemplo, repita, né? 10 vezes. Mova 10 passos. Mas ele vai mover como? Com qual comando que eu preciso fazer isso? Então, eu vou dar um evento. Quando eu clicar na barra de espaço, ele vai movimentar 10 passos. E, detalhe, eu coloquei o repita 10 vezes, mas se eu apagar o repita 10 vezes e colocar só o 10 passos, ele vai bem pouquinho, porque ele calcula esses 10 passos como um espaço muito pequeno dentro do plano cartesiano. Então, se eu quero que ele se mova por um espaço maior, eu tenho que definir um deslize, por exemplo, aí ele vai maior, o movimento. Deslize por quanto? Ele vai deslizar por 2 segundos, aí eu vou determinar o tempo, ele vai deslizar por 2 segundos, do X. Então, ó, ele tá colocando aqui para mim, sempre que eu pego esses bloquinhos com esse tipo de orientação, ó, de posição, ele vai sempre colocar para mim a posição inicial que o ator está. Então, eu quero determinar que ele vai deslizar daqui do eixo do X 191, 192, então eu digito menos 192. Aí ele vai ter que ir até aqui. Eu posiciono e vejo o número aqui embaixo, até o menos 75. Tudo negativo porque ele está abaixo, né? Para baixo do meio da tela. Menos 75. Defini o ponto, ó, quando eu apertar a barra de espaço, ele vai se mover nesses pontos que eu indiquei. Só que ele só vai fazer isso uma vez. Por quê? Porque eu só pedi para ele fazer isso uma vez. Se eu quiser que ele volte, eu tenho que pegar um outro movimento, ó, deslize novamente. Ele tem posição aleatória. Mas aqui é só eu inverter, tá? Olha, XY, eu posso colocar vá para X, XY, aqui. Aí eu inverto, né? É só eu colocar por 1 segundo, eu coloco aqui negativo, eu coloco aqui... Eu preciso do YX, eu preciso inverter essa posição. Aqui, mude X para... Aí depois, ó, ele vai para o 192, depois ele vai mudar o X para o 75. Menos 75. Não, ele não foi. Sempre vai acontecer alguns erros, tá, gente? É dificinho, assim, no começo. Mas aí a gente tem que definir todos esses comandos. Se eu não definir o comando, ele não vai. Eu só defini esse comando. Ele vai de X, menos X, né, 192 para menos Y75. Ele vai deslizar. Se eu quiser que ele mova, depois eu tenho que dar um outro evento, eu tenho que dar um outro controle, ó, isso pode se repetir por 10 vezes, eu adiciono o controle aqui, e aí eu faço, ó lá, 10 vezes. Se eu voltar ele aqui, ele vai deslizar. Vou inverter aqui, deixa eu ver, vou colocar outra posição. Menos 85 para menos 123. Olha lá, apertei a tecla, ele vai repetir isso por 10 vezes, um comando maior. Os sensores são comandos que é onde eu vou definir. Ele vai fazer isso se acontecer aquilo. Então, tocando em ponto, ele vai voltar. Então, esses comandos de sensores, eles são sempre incluídos aqui, ó, dentro dessas condições C. Então, o controle é onde eu vou posicionar os sensores.
Os operadores também podem ir dentro dos controles, estão vendo? Ó, eu posso repetir por 10 vezes, né? Eu posso esperar 10 segundos, eu posso me movimentar. Então, eu vou poder definir esses operadores dentro dos sensores. Tá? Então, e as variáveis. A variável é onde eu vou definir ponto, eu vou definir velocidade, eu vou definir todas as... eu vou criar opções para eu definir o que vai acontecer com o meu ator, com o meu cenário. E aí, mais blocos eu posso criar, tá? E aqui embaixo, ó, ele tem uma extensão, ou seja, são outras ferramentas que ele pode acrescentar aqui nos seus controles para que você realize esses jogos. Só que essas daqui são mais complexas, tá? Nem eu uso muito, porque elas são bem mais complexas. Stephanie, já é 11h37, e aí? Isso já deu nosso tempo, mas, pessoal, a explicação bem completinha, ela também está na gravação dos outros dias, tá? Então, aí, se vocês quiserem ver os próximos passos, como é que atribui ponto, tudo, tá nos próximos dias, né? Nos dias anteriores, desculpa. Uhum. E a gente já disponibilizou, vai disponibilizar novamente para vocês, se for o caso, tá? Lá no grupo de multiplicadores. Tudo bem? Senão a gente vai posso passar só do horário de mostrar vocês. um joguinho que eu criei rapidinho? Pode. Esse jogo é um jogo, jogo de pega-pega, tá? Ele tem aqui 3 atores até o texto, e eu determinei o quê? Que sempre que a bandeira for clicada, eu tenho que mover com a minha seta o cachorrinho, ele tem que tocar no balão. Cada vez que ele toca no balão, ele ganha 1 ponto, tá? E eu vou movendo seta para cima, seta para baixo. Se ele fixar no balão, o balão até muda de cor, mas tem que ter um tempo para isso acontecer. Olha lá, o balão muda de cor. Quando eu fizer 15 pontos, ó, eu determinei nos comandos que eu passo para o próximo nível. Vocês podem observar que o meu ponto zera, e aí eu continuo alterando, a pontuação volta do zero, só que aí, que nem eu parei aí. Se eu for criar novos níveis, eu tenho que definir novamente essa pontuação. Eu vou deixar esse jogo, vou mandar o link desse jogo no grupo, pode ser, Stephanie? Pode. E aí lá vocês deem uma olhada nos blocos, ó, tá vendo? Os operadores, os sensores encaixados aqui, dentro dos controles, ó, repita sempre se, né? Se uma coisa, ó, se ele atingir 15 pontos, aí eu vou mudar de cenário, ele vai tocar o som E, vai aparecer o ator que é a mensagem aqui, ó, você passou de nível, parabéns, né? Eu tenho que fazer o movimento do balão também, ó, o balão sempre que ele tocar no cachorrinho, ele tem que mudar de posição. Eu tenho que determinar, mudei a fantasia dele de azul para amarelo, por 2 segundos ele muda. Então, eu vou compartilhar. Para compartilhar é muito simples, sempre salva o projeto, tá, gente? Vai fazendo e vai salvando. Dá o nome e vai salvando, porque se a internet cair, você perde, tá? E aí, veja a página do projeto. Tem aqui, ó, clique a bandeira e movimente o cachorro com as setas para pegar o balão. E aqui eu copio o link. Eu posso incorporar ele, como eu não sei se vocês sabem, eu tenho um site que eu uso para as atividades online. Se eu incorporar, pegar esse código aqui e incorporar no site, vai aparecer só o joguinho para eles fazerem, tá? E se eu só colocar o link aqui, copiar o link, aí eu vou até já postar aqui no grupo o link do joguinho. Acho que eu mandei para a Stephanie, foi mal. Depois você manda lá no grupo, tá, Stephanie? Manda sim. Então é isso, gente. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, se vocês quiserem ver aí como que atribui ponto, tudo passo a passo, ele está nas formações dos dias anteriores também sobre o Scratch, tá? A gente vai fazer depois uma edição com a formação do Code Combat e a formação do Scratch para postar um vídeo único para vocês. Quem não estiver na equipe do Teams, por favor, entre em contato comigo para que a gente consiga adicionar vocês novamente, ou comigo ou com o Jajá, para a gente conseguir adicionar vocês na equipe do Teams. Lá na equipe também estão os materiais disponíveis, tá? A reunião com todos os links. E a gente atribuiu uma tarefa para a escola, que a gente vai pedir que vocês, né, como multiplicadores, façam essa replicação da formação na escola com os professores, em ATPC, por exemplo, ou com os alunos, e tirem foto, print,
tá? Para que a gente registre tudo isso no nosso Padlet de evidências, ok? Eu não me sinto seguro para fazer essa formação na escola ainda. Conversa com a gente, tá? Nós podemos marcar aí uma formação com o apoio, né, dos formadores ou de nós mesmos como PCNPs vamos com vocês fazer a formação. E, além disso, tirem todas as dúvidas de vocês, tá? A gente está com o grupo aberto, para isso mesmo, para troca de experiência, para tirar as dúvidas, tá? E se você não se sente seguro para fazer a formação agora em ATPC para os seus professores também, pensa em passar para eles a questão do espaço de inovação, tá? De como pensar isso na sua unidade escolar. Tá? Então, vamos começar a levantar essa problemática de fazer um espaço de inovação, espaço maker, adequar uma caixa para levar os equipamentos para esse espaço de inovação, tá? Então, vamos pensar nisso e conforme vocês forem aí desenvolvendo as ideias, desenvolvendo a adequação, vão mandando fotos para a gente também, tá? Acho que é isso. Mais alguma coisa, já? 4h30 a gente vai estar disponível para dúvidas, tá? Tranquilo, Stephanie. É isso então, pessoal. Até a próxima ATPC, que vocês vão estar junto conosco de novo na Tchau, formação de então. robótica, tá? Tchau, tchau.